Oi, gente, tudo bem com vocês? Muito prazer, eu sou a Bela e hoje eu vou falar sobre o livro O Abismo de Celina. Para quem não conhece, esse livro aqui, ele é de uma escritora brasileira e eu comprei ele quando ele tava naquele hype, né, que todo mundo da internet estava falando sobre ele. Eu achei interessante a história, assim, e a capa, eu achei muito bonita, inclusive. E aí eu tive vontade de comprar. Aí eu comprei e deixei guardado, porque eu não li. E eu só fui terminar de ler ele recentemente. A história do livro é sobre a Celina, que acorda num lugar sombrio, misterioso, sem ela ter noção de como que ela foi para lá. E aí quando ela olha para ela, ela vê que ela tá cheia de cicatrizes horríveis no corpo. No caso ali, ela foi vítima de um incêndio e ela acabou morrendo e foi a parar no abismo, que é o lugar onde a morte tá lá, que é o Odilon, outro personagem. Então é a Celina que para no abismo e o Odilon que é a morte. E aí ele aparece falando para as pessoas como que é o lugar, o que é o lugar, né? Ele explica as regras, o que ele é, ele também diz. E aí ele fala para as pessoas que estão lá, porque não é só a Celina que tá lá, tem mais pessoas, né? Ele fala que para as pessoas, se elas quiserem sair daquele lugar sombrio, horrível, elas têm que passar por 3 desafios. 3 principais desafios para elas conseguirem ir pro espelho e irem para um lugar melhor. É isso que é explicado no livro, essa que é a ideia do livro. Então, assim, é muito difícil encontrar um livro nesse estilo que eu goste, e eu acabei gostando dele, apesar que eu acho que tem muita coisa ali que às vezes eu achei chato, ou que eu não gostei mesmo. A própria protagonista, às vezes eu achei assim muito. Ela, ai, não sei, às vezes eu ficava. Ai, gente, meu Deus. Primeiro ponto, o começo. Gente, eu achei muito interessante. Tanto que foi o começo que me fez querer continuar o livro. E embora na metade eu quase que larguei ele no meio. Eu tenho um negócio que se o livro ele não me cativar, pelo menos os 3 primeiros capítulos, eu largo o livro. Tá, gente? Mesmo que as pessoas falam assim, ah, não, mas é metade. Gente, eu quero ver o livro ficando bom logo no começo. Eu não quero ver o livro ficando lá na metade, no final, bom. Então, nos 3 primeiros capítulos, né, até 4, por aí, ele tem que ser, assim, uma coisa que me cativa, que me faça querer continuar. Caso contrário, eu vou parar no meio e não vou continuar lendo. E a maioria dos livros que tem essa ideia, eu larguei no metade, não continuei lendo ele. Mas esse foi diferente, eu continuei lendo. O início do livro eu achei muito interessante, a questão dela acordando num lugar misterioso e a gente querendo saber o que era. E o fato da gente ver que ela, no caso, ela tinha morrido por causa de um incêndio. A questão da figura misteriosa, né, aparecendo ali, eu achei isso muito interessante e que me fez querer descobrir mais sobre os personagens. Do porquê que ela tinha morrido daquele jeito. Do porquê o Odilon apareceu ali e quis dar as tarefas para eles, eu vou falar sobre isso. E do porquê que, né, eles estavam tudo ali. Então a gente faz a gente querer entender. Muita coisa eu já achei previsível no livro. Então, tipo assim, eu já imaginava que iria acontecer. Eu não precisei de muito mistério para me entender que aquilo ia acontecer. Assim, de fato. Então, assim, eu fui descobrindo a questão dos próprios personagens. Teve uns que eu não gostei, tá, gente? Assim, a protagonista me dividiu muito. Tinha momentos que eu não gostava dela, tinha momentos que eu gostava dela. Eu só fui gostar mais dela, na verdade, no final, e no final ainda não gostei tanto dela assim. E aí, eles vão para os desafios. Agora vamos para a parte dos desafios. O que eu achei? Bom, eu não achei tão interessante assim, tá? É, foi isso que me pegou, que eu quase desisti do livro. O primeiro desafio, não gostei, gente. Eu achei muito. Sei lá, não tava me prendendo, né? Eu não vou dar spoiler, então eu não vou dar detalhes sobre essa questão dos desafios. Eu só tô dizendo por cima para vocês entenderem um pouco da história e da minha opinião, né, do que eu achei. Mas enfim, aí bem por cima, assim, não vou falar muita coisa. Mas os desafios não me prenderam tanto assim. Então eu tenho o primeiro desafio, até que eu gostei.
O segundo desafio... Não, até que eu não gostei tanto assim. O segundo desafio eu já gostei um pouco mais. E aí, nessa questão, né, nessas entrelinhas, né, vai acontecendo os desafios e vai acontecendo os conflitos. E o romance, né, porque tem um romance também no livro, que é entre a Celina, que é a protagonista, e o Odilon, que é a morte. E aí acontece, né, toda a questão dele apresentando o abismo, dois se aproximando, tem um baile que acontece, que os dois dançam juntos. Essas cenas em si são muito legais. Tem uma até que o Odilon apresenta um lugar bonito, porque a Celina ela é uma pintora, então ela vê o abismo como um lugar feio, como um lugar horrível para ela. Ela fala que é um lugar que não tem vida, então ela nunca conseguiria pintar o abismo, no caso, ela fala. E aí o Odilon leva ela para um lugar melhor, um lugar bonito que ele tinha criado dentro do abismo. É umas cenas muito legais, assim. As partes são muito bonitas. O Odilon sempre sendo aquela pessoa misteriosa, embora ele deixe escapar algumas coisinhas, é muito misterioso, né? E aí tem a questão dela com a amizade, né? Com a outra menina, que agora esqueci o nome. Gente, eu não consigo decorar nome de pessoa aleatória. Tem conflitos com as pessoas que já não concordam tanto com ela, então tem aquelas briguinhas, né? Aqueles conflitos. Então, assim, é uma coisa muito. Assim, é, desenvolve muito bem, tá? Então, aí até aí normal, nada que eu achei tão interessante assim. Agora vamos pro final. Eu já vou logo pular pro final, porque é aí que quebrou totalmente a minha expectativa pra melhor, tá? Não é pra ruim, é pra melhor. Depois de toda essa questão, né, dos desafios, por eles terem saído machucados, por umas pessoas não conseguirem passar, por eles terem passado por seus traumas, foi umas experiências muito legais. Chegou o final, que eu não esperava que fosse assim. Eu simplesmente não esperava. E eu amo quando os finais dos livros têm alguma coisa que eu não imaginava que seria daquele jeito. Eu amo. Porque aí quebra totalmente a expectativa. O desafio final. Bom, eu não imaginava que seria assim. O desafio final é simplesmente um desafio de enganar, né? Eles têm que enganar o Odilon, no caso a morte, eles tiveram que enganar ele. O último desafio foi muito legal. Tem os personagens que a gente estava torcendo, tem os que a gente queria que saísse pra fora. Eu imaginava que ia acontecer uma coisa, e aconteceu uma coisa totalmente diferente do que eu imaginava que iria ser. Totalmente diferente. Gente, eu fiquei incrédula quando eu li. Eu falei assim, meu Deus, eu não tô acreditando. Que caminhos diferentes, né? Não tem. Os dois têm a questão deles. Então, assim, são caminhos diferentes. Eu não vou dar spoiler, tá? De novo, não vou dar spoiler, então não vou falar o final. Mas eu só tô dizendo pra vocês que quebrou totalmente minha expectativa. Pra bom. E é o que me fez gostar do livro. Embora tenha partes que quase eu desisti de ler ele, o final fez eu gostar muito do livro. E aí, igual eu falei, tem momentos que eu fiquei até com raiva dela no final. Que eu falei assim, meu Deus, eu não tô acreditando que você tá fazendo isso. E aí eu realmente entendi ela. Eu falei assim, não, mas é uma decisão dela, então vamos lá. E eu entendi também o Odilon, porque o tempo todo a gente acreditava que ele era um tipo de pessoa mais fechado, mais essa questão dele ser até um pouco mal, mas não, ele é uma pessoa que todo livro gira em torno das decisões dele, do que ele fez e da própria Celina. Gente, eu acho isso tão incrível. Então, sim, gente, eu super recomendo o Abismo de Celina. Eu achei ele muito interessante. Dá pra vocês lerem. Gente, em uma semana, isso aqui, se vocês pegarem pra ler ele completamente, dá pra vocês lerem em uma semana, tranquilo, menos de uma semana, gente. É um livro super pequeno. E eu quero que vocês me contem se vocês já leram, o que vocês acham desse livro, né? Se vocês, assim como eu, também se surpreenderam com o final. A minha nota, né, desse livro, acho que é 3 estrelas, tá? De 5. 3, por aí, 2,5, não sei. Não sei, gente, eu tô muito indecisa se eu... Eu gostei, mas não é aquela coisa, entendeu? Então acho que uns 3 estrelas dá pra dar pra esse livro. É isso, gente. Espero que vocês tenham gostado. Beijos e tchau, tchau.